você está querendo saber o que são os IPOVs, interessantes pontos de vista, iPOVs, iPod, iPad, ai lá, sei lá o que é que você quer saber de ai. Só lembra pra você. Eu vou começar com o Danovan, a gente tá fazendo um programa super legal. E aí a gente vai falar sobre os interessantes pontos de vista que estão ferrando a nossa vida. Muita gente diz que esses interessantes pontos de vista são crenças, são paradigmas, são conceitos, preconceitos. E aí, o que tá parando a sua vida que você ainda não considerou? Muitos desses pontos de vista são ocultos e eu e o Danovan estamos usando uma ferramenta maravilhosa do Access, que é o interessante ponto de vista. Para quê? E muito mais, e fazer mágica com a sua realidade. Então, bora começar esse show aqui. O Danovan já chegou. E oi, Danovan! Tudo bom? Viva o filtro do Instagram. Ai, gente do céu, meu Deus, deu bug na cabeça. Desde de manhã tô bugada. O que aconteceu, Danovan? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu desde de manhã. Hoje de manhã a gente começou o dia com a nossa prática do iPOV. Hoje foi o segundo dia. E hoje foi bacana. Hoje a gente foi lá bem profundo na prática. Foi bem fish, como diriam os portugueses. E, cara, enfim, nós demos até um bônus de, acho que quase meia hora a mais, né? Porque a gente foi cavando e só aprofundando e vindo um monte de coisa à tona. E aí, depois disso, acho que uma hora depois, algo assim do tipo, a gente conversou, Ju e eu. Cara, vamos fazer uma chamada extra no Instagram para a galera que não entrou nesse workshop, seja lá qual foi a razão, porque tá tão divertido, tá tão bacana. Então vamos fazer uma chamada extra pelo Instagram, para quem não entrou. Galera que tá aí, segue a Ju, eu sou Danovan Correia, eu sou carioca e por acaso eu tô na minha cidade depois de 3 anos. Recebo da gente dessa que eu tô fazendo agora. O objetivo é olhar para você e começar a mudar. Tudo que tá aí, ó, que você não consegue mudar, começar a ter um olhar, que é o olhar do interessante ponto de vista, onde você só observa. E aí você joga para limpar o ponto de vista que você tem que te prende, que é onde você não cria. Então, Ju, vamos ver o que a gente mexe agora com essa galera? Sim, Danovan, eu acho que a gente pode começar assim. Quais são esses pontos de vista ocultos que a gente ainda não mexeu, não trabalhou, né? E que se a gente trabalhasse, a gente liberaria muito mais. Então, vamos lá. Todos os pontos de vista ocultos, não vistos, não revelados, não falados, guardados a 7 chaves. Vamos destruir, descriar, revogar, rescindir e fazer novas escolhas agora, por gentileza. Sim. E como seria se a gente pudesse também brincar mais e esses pontos de vista, né? Quanta sedução a gente está negando, né? Quanto que a gente está se negando a ser essa energia de sedução porque a gente acha que, isso é feio nessa realidade. Então, é interessante ponto de vista que a gente tem esse interessante ponto de vista de que seduzir é feio. É feio, né? Manipular pro que você gosta, manipulação de consciência é diferente, tá, galera? Não é uma manipulação que você vai usar e abusar do outro. Não, pelo contrário. A gente fala muito em Axis sobre manipular a sua realidade e às vezes as pessoas geram um ponto de vista, né, Ju? Achando que a gente está falando do tipo de manipulação que as pessoas em geral fazem. Quando a gente fala de manipular em Axis, manipular a energia para que você crie o teu espaço de leveza, facilidade e abundância, é você perceber o que você vai criar, o que você vai fazer com as pessoas que estão no seu campo ou com as pessoas que você ainda não acessou para você manipular para que a sua realidade seja leve, fácil, divertida e abundante. Mas não é uma forma de usar, é diferente. Isso vocês podem aprender com a gente na classe de Fundamento. Isso aí. É uma classe avançada, né, Ju? Quando é que é o seu próximo fundamento, Ju? Então, meu próximo fundamento é novembro. Aquelas pessoas que só andam com calendário, a gente vai brincar em novembro aqui. Dias 10
A 13 de novembro a gente vai brincar aqui em Belo Horizonte, num espaço maravilhoso, um curso assim bem acolhedor para pouquíssimas pessoas, para quem escolhe ser VIP. Então, se você está escolhendo criar uma realidade VIP, vem comigo que eu vou te mostrar como é que você faz isso na prática, com gatos, No sem fundamento, graça. a gente aprofunda isso que eu estava falando, entre outras coisas. O meu próximo vai ser aqui no Rio, do dia 8 ao dia 11, aqui no Rio, na Tijuca, no espaço na Tijuca. Ai, E que delícia. pô, começar a brincadeira? Vai, começa. Bora. Então, interessante ponto de vista que a gente tem esse interessante ponto de vista de que manipular é feio. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que ser feio é ruim. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que ser ruim é bom. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que eu não possa ser ruim. Interessante ponto de vista ou melhor, interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que tudo que é ruim tá no lixo. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que eu tenho que revirar lixo para criar minha vida. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu não consigo revirar lixo. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu tenho que achar a minha vida no lixo para criar e sobrecriar a minha realidade. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que é difícil sobrecriar a minha realidade. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que todos no Brasil estão no lixo. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que o Brasil é um lixo. Ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu só atraio boy lixo. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu gosto dos boys lixo. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu só consigo ter alegria com boy lixo me fudendo. A Interessante. paciência, a vida, meu negócio, minha abundância, tudo. Não, porque o boy lixo vai em tudo, né, gente? Então vambora. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu tenho dedo podre. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que não há mais pessoas para a gente criar um criacionamento. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que a gente só pode ter um criacionamento se a gente tiver num relacionamento a dois. Interessante que eu tenho um ponto de vista que eu só possa ter um relacionamento por vez. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu devia colocar os homens numa fila. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu tenho que ter tudo organizado. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que organização cria mais na minha vida. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu não posso enchelar o caos. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não sei receber do caos. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que estar no caos é ruim. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que o caos não cria para mim. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que para eu criar qualquer coisa tem que ir ao fundo do poço. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que o chão é o melhor lugar. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu tenho que ir abaixo do chão para me sobrecriar. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que no chão, do chão a gente não passa. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu tenho que cair para saber levantar. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que relacionamentos estão todos no chão. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que eu não preciso me relacionar com ninguém. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que é melhor ficar sozinho. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu só sei me divertir sozinho. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não sei me dar prazer. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu não possa ter vários me dando prazer. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu só sei receber de um por vez. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu tenho que ser pragmático. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não sei ser caótico. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que no caos não se cria. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu quero fugir do caos. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que eu tenha que fugir. Interessante ponto de vista que eu
tenho interessante ponto de vista de que fugir é a melhor opção. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que fugir eu vou criar diferente. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que desistir é a melhor opção. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista eu passo minha vida inteira desistindo para criar alguma coisa. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu desisto e procrastino. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista e que eu tenho TDAH e por isso eu justifico tudo. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu preciso me justificar. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista eu uso TDAH como uma bengala. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu uso tudo como uma bengala. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que meu marido é minha bengala. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu preciso de um marido. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de criar maridos imaginários. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que maridos imaginários são mais gostosos. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista e eu continuo criando separação através das criações imaginárias. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu estou imaginando o que o outro está pensando. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista através das histórias que eu crio na minha cabeça e deixo de criar a realidade. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não sei dar o que a pessoa requer. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu dou somente aquilo que eu sei que vai fazer a separação entre mim e o outro. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu só dou e não recebo. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que para eu receber eu tenho que dar. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu estou dando muito e fico cansada. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista e uso o cansaço como uma desculpa para não ter diversão. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não sei me divertir. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que diversão não é para mim. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não devo me divertir. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que como eu vou me divertir se tem várias pessoas desempregadas. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu tenho que salvar todo mundo e não vou me divertir. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que enquanto há fome eu não posso me divertir. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu vou salvar todo mundo que tá com fome. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que a fome não é uma escolha. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não tenho nenhum interessante ponto de vista. Olha, eu acho que a gente iluminou, Dona. Acho que a gente iluminou. Interessante ponto de vista que eu tenha o ponto de vista de que eu não julgo nada. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que julgamento é a melhor opção. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que somente julgando eu vou saber o que fazer. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que julgar me dá um caminho. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que para tomar uma ação eu tenho que julgar aquela situação. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu tenho pontos de referência que criam os meus julgamentos. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu tenha que ter pontos de referência. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não sei o que fazer com tantos pontos de referência. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de valorizar mais os meus pontos de referência do que o desconhecido. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que o desconhecido me dá medo. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que tudo que é desconhecido é ruim. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que todas as vezes que eu fui para algo novo, eu me estrepei.
Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista de que para eu criar o novo eu tenho que fazer cosplay de Samara. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que enquanto a gente tá como Samara, é melhor usar o filtro do Instagram. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista que eu preciso de filtros. Interessante ponto de vista que tem interessante ponto de vista de que a vida é um filtro. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista e tenha criado as minhas barreiras através dos meus filtros e não recebo. Interessante ponto de vista que a gente tem um interessante ponto de vista de que a gente só recebe quando está com filtro. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista que eu tenho que filtrar tudo que chega até a mim. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu tenho que selecionar as pessoas. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista e eu separo quem faz parte da minha vida através das castas imaginárias que eu criei. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não vou sair nunca dessa casta que eu criei. Interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista que a casta alta não é para mim. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu me sinto desconfortável nas castas altas. Oi, Júlia. Tadinha. Interessante vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu só possa frequentar churrasco na laje, churrasco na esquina. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que o churrasco na laje com pagodão é muito mais gostoso. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu não possa entremear todos os meios. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu gostaria de estar numa lancha em Angra dos Reis. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que uma lancha em Angra dos Reis não é para mim. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não sei receber do velho da lancha. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu não possa ter um sugar daddy. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não sei receber dos homens. Júlia, só um minutinho, Dan. Interessante Pode continuar. que eu tenho interessante ponto de vista que todos os sugar daddies já foram taken, já estão casados. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu precise de alguém para me bancar. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que eu tenho que ter alguém que ganhe mais que eu para me bancar. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não possa bancar a minha lancha. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que bancar uma lancha não é para mim. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que pessoas do meu nível jamais vão ter uma lancha. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que pessoas do meu nível jamais vão ficar no Copacabana Palace. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu tenho nível. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista e eu continuo me sequelando como uma fração do que existe. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não tenho dinheiro e não crio a minha realidade. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que para criar a realidade que eu gostaria, eu preciso fazer o dinheiro primeiro. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que o dinheiro traz liberdade. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que a liberdade é real. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista que eu não tenho liberdade. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista e sigo criando relacionamentos para me aprisionar. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu não posso escolher a forma com a qual me relaciono. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que se relacionar é muito ruim. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que relacionamento traz sofrimento. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista e que eu só me sinto vivo se eu sofrer. Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista de que eu criei todo o sofrimento do mundo.
Interessante ponto de vista que eu tenho interessante ponto de vista e eu tenho que ter todo o sofrimento que todos têm e não possa ser feliz. Interessante ponto de vista que eu tenho. Interessante ponto de vista de que eu sou igual uma novela mexicana. Vou escorregar pela porta. Paulina, que passa? Julián, que é isso? Por Paulina, Paola! favor, por favor, Julián. Casa das Flores, quem não viu, Netflix, é incrível. É uma série mexicana e teve até o filme. Vejam, é incrível, é divertidíssimo e tem um humor ácido, é muito legal, muito bacana. Boa indicação. Acho que já foi, né, Ju? Uau! Muita coisa que a gente libera, né? De manhã, para quem viu, viu. Quem não viu, amanhã, quem sabe, né? Vai ter uma chance de ver de novo. A gente não sabe, a gente está na pergunta, né? Mas a Maria do Bairro, né? Eu adorava Maria do Bairro, eu acho sucesso, Maria do Bairro. Mas olha como que é legal, né, Dano? Tipo, como que a gente consegue liberar pontos de vista, crenças e como que aparentemente, né, o que a gente estava falando ontem, aparentemente nada disso está relacionado, mas essas crenças que a gente tem, né, às vezes uma crença, eu não tenho dinheiro, aí você vai puxando usando a ferramenta e aparecem coisas que não tem nada a ver com nada, mas no fundo, tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado, tá no imaginário coletivo. É interessante porque nós temos arquétipos do imaginário coletivo e quando Jung cunhou essa palavra dos imaginários coletivos, foi através de uma percepção do que ele observou no entorno dele, através do meio social. E ele fez isso, toda essa análise dele, através das castas sociais também, onde a gente é ensinado a reprogramar e repetir o nosso meio. Quando você começa a olhar para o seu meio como o interessante ponto de vista, não te interessa. O que te interessa é o que você escolhe para você. E aí você vai fazendo as quebras dos arquétipos dentro de você. É você olhar agora. Se você quiser fazer cosplay de Schopenhauer, tá tudo certo também. Leva a tua vida num drama, aquele drama bem grande. Aproveita. Aí bota a Maria Bethânia para tocar. Aí pega a Gillette, já vai lá e faz um draminha. É escolha? É escolha. Eu sempre falo isso e às vezes as pessoas ficam assim, mas você não pode falar isso. Assim, querido, eu fui depressivo, tá? Eu fui depressivo de medicamento boa parte da minha vida. Então, eu sei que eu escolhi a depressão. Eu sei que eu escolhi os medicamentos. Eu sei que eu escolhi estar naquele drama. E eu sei qual era o meu ganho. Eu sei dos meus ganhos. Todos nós sabemos dos nossos ganhos. A diferença é você querer ver os seus ganhos. Até que um dia eu dei um basta, cara, porque foram 12 anos de terapia, medicamentos, sai e desce. E aí um dia eu cheguei pra minha terapeuta e falei assim, olha só, eu não aguento mais isso aqui não, acabou. Aí ela olhou pra mim tipo assim, fudeu, vai se matar. Aí ela, o que que você vai fazer? Aí eu, gata, eu não sei, eu só sei que eu não aguento mais, eu sou um zumbi com esses medicamentos. E aí eu comecei a descobrir as terapias alternativas. Primeiro foi ayahuasca, eu fiz uma sessão de ayahuasca que foi incrível, que me levou para o reiki, e do reiki me levou para acupuntura, me levou para auriculoterapia, me levou para reflexologia poral, e aí apareceu o Access para mim em 2018. E aí, cara, Access foi só expansão. Access foi onde eu comecei a perceber o drama que eu criava na minha vida. O reiki foi muito bacana, ele harmonizava, acalmava. Agora, cara, as ferramentas que a gente usa em Access, se você está escolhendo uma vida diferente, gruda em Access. Venham fazer classes conosco ou com qualquer outra pessoa, porque tudo pode ser uma contribuição para você. A gente está com essa série de 3 dias, amanhã é o último dia. É uma série gratuita que a gente escolheu dar de presente. Se vocês ainda quiserem, cliquem lá no link da nossa bio, que tem um link do grupo. E amanhã vai ser 8h30 da manhã, Brasil, 12h30 Portugal. Então, cliquem, entrem. Amanhã é o último dia. Não fica gravada, tá?
essa série não está ficando gravada. É para vocês escolherem, receberem e usarem a ferramenta, tá? Porque é bem aquilo, né, Ju? Ah, vai ficar gravada, depois eu vejo, não vê nunca. Não vê nunca. Né? Virar louca da Hotmart, né? Então, em todos esses lugares que você está escolhendo ser a louca da Hotmart, não está escolhendo mudar a sua vida, né? Muitas vezes as pessoas chegam para mim, né? Chega no final de mês, eu recebo um monte de atendimento, né? Todo mundo, Ju, eu não sei mais o que fazer, eu tô desesperada, não sei o que. E aí eu falo, cara, toda vez é a mesma coisa, até quando você vai escolher. Até quando você vai escolher a vida de merda que você tá levando? O Axis, eu acho que é um espaço em que a gente escolhe mudar. Se você não tá escolhendo mudar, tá tudo certo. A gente tem várias coisas que vão ali dar uma aspirinazinha, sabe? Uma dipironazinha. Você vai ali, vai anestesiando. Mas até quando você vai se anestesiar nessa vida? Até quando você vai levar a vida que você não quer, no trabalho que você não quer, com o marido, com a marida, com qualquer pessoa que seja na sua vida que você não quer, até quando você vai escutar as pessoas e não vai se escutar. Eu acho que o espaço do Axis é esse, sabe? Então, essa série dos iPods, né? Eu fiquei brincando, iPods, iPods, essas coisas do tipo, dos interessantes pontos de vista, ela tá trabalhando camadas que são muito inconscientes, né? A gente vai brincando com essas ferramentas e, de repente, a gente vê, puxa, liberou um trem que a gente nem... Um trem de Minas, né? Que a gente nem sabe que liberou. Liberou, às vezes, a sua potência, que você não está escolhendo. E você usa a sua potência contra você. Então, até quando você vai usar a sua potência contra você para destruir a sua vida? A gente está te convidando para mais. Para ver que tá de graça. Assim, é você escolher, né? Não adianta. E a gente não tem como prometer para vocês nada. Porque é o movimento interno que você faz em você com as ferramentas. O que a gente pode contribuir é direcionar. E aí você escolhe se você usa ou não. E tá tudo certo também. Porque cada um tem o seu drama, cada um tem a sua trama, cada um tem a sua história e tá tudo certo. Só que é o que eu sempre falo. Eu escolho quem tá no meu campo. Porque eu não mais escolho drama. Eu não mais escolho trama. Então eu escolho as pessoas que estão no meu campo. E eu não tenho problema nenhum em deixar alguém para trás. Eu deixo. Quem me segue há mais tempo sabe que eu deixei um casamento que era incrível. Incrível. Eu deixei para trás porque eu comecei a fazer novas escolhas. Foi quando eu fui morar na Europa há 3 anos. E eu não tive... Sim, é o que vai criar mais para minha vida? Querido, sinto muito. Você não quer vir comigo, né? Então tá tudo certo. Eu vou seguir essa nova rota, você fica aí na sua rota, não tem nada de errado, porque eu também não vou te obrigar, senão eu seria um abusador. Então a gente segue e somos grandes amigos hoje em dia, a gente volta e meia se fala, se vê e tudo mais. Então, qual é a tua desculpa, né? Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que eu sempre tenho uma desculpa, uma justificativa muito linda, e aí eu não escolho diferente. É isso, é a escolha, né? É a escolha que leva você para um espaço diferente. Não vai ser nada, não vai, como o Dano falou, não sou eu, não é ele, mas brincar com essas ferramentas está sendo muito divertido. Teve gente que criou cliente, né? A galera o grupo tá super movimentado, a galera colocando as coisas que tá criando em 2 dias usando ferramentas. Então, o que mais é possível e como pode melhorar ainda mais? E se não precisasse ser na base do trauma e do drama, se pudesse ser na base da risada. E tá tudo certo. Então, ó, clica lá na nossa link, na nossa bio. Clica, entra no grupo. Ju, gratidão. Vambora. Gratidão, Dano. Linda. Tchau. Beijo. Beijo, galera!